Continuando aí então, pessoal, assunto envolvendo frações aí, né, do sétimo ano, entendeu? Disciplina de matemática, né, professor Jaci. Então nós vamos aí trabalhar agora na nossa apostila o assunto aí envolvendo frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes? São diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Por exemplo, se eu comprar uma pizza e dividi-la em quatro partes iguais e pegar apenas um pedaço, eu estarei então comendo um quarto dessa pizza, certo? Ou seja, você divide quatro partes iguais, está aqui, ó, que é o denominador, né? E come apenas um. Então você estaria comendo uma parte dessas quatro. No entanto, se você pegar essa mesma pizza e dividi-la em oito partes iguais e pegar dois pedaços, estarei comendo dois oitavos, né? Então são duas situações. A primeira pizza, que é a mesma, né? São duas pizzas iguais, só que a primeira foi dividida em quatro partes, né? E a segunda foi dividida em oito. Na primeira eu comi uma parte, então um quarto dela. Na segunda eu comi dois oitavos do total de oito partes, certo? Bom, só que se você observar na imagem, né, a seguir que nós vamos ver, ambas, né, as situações, a quantidade de pizza que será consumida é a mesma. Olha só, essas são as duas pizzas, tá vendo? Ó? Essa aqui é a parte que foi consumida, ó. Na primeira, um quarto. E a outra, dois oitavos. Mas observe que ela é a mesma pizza, tanto essa primeira aqui, ó, quanto a segunda, né? E observe que ambas foi consumida a mesma quantidade, né? Mas por que que isso acontece? Porque elas são ditas que são frações equivalentes, né? Por que equivalentes? Porque aqui, ó, eu dividi a pizza, foi dividida, né, o dobro da primeira, ó. Ou seja, a primeira foi dividida em quatro partes, eu dividi o dobro dela na segunda, ó. O 4 vezes 2, 8 partes. Se você comeu, então, duas partes, né, no dobro, então na primeira aqui no denominador, no numerador também vai ser o dobro, ó. 1 vezes 2, 2. Ou seja, então você, né, dividiu essa pizza em oito partes, ou seja, a primeira em quatro partes, você dividiu a segunda em dobro da primeira, né, de partes iguais. Mas foi consumida a mesma quantidade, só que em duas partes iguais, né? Mas como encontrar, então, essas frações equivalentes? Eu já dei a dica aqui, ó. Para encontrar as frações equivalentes, basta você multiplicar os numeradores e denominador por um mesmo número natural, que seja diferente de zero. Mas lembre-se, né, que tudo pode ser feito no numerador, deve ser igualmente feito no denominador, ou seja, olha aqui exemplo. Vamos achar frações equivalentes da fração 1 quinto, tá aqui, ó. Observe que aqui nós multiplicamos 1 quinto por 2, ó. 1 vezes 2, 2, 5 vezes 2, 10. Né? Então, essa fração aqui é equivalente à primeira. Tá? Olha só, ela é equivalente à primeira. Se eu multiplicar 2 décimos por 2 de novo, ó, 2 vezes 2, 4, 10 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20. Então, observe que essa aqui é equivalente a essa, que é equivalente a essa aqui também. Tá? E olha só, multiplicamos agora aqui o 4 vinteavos por 2, ó. 4 vezes 2, 8, 20 vezes 2, 40. Então, essa aqui também é equivalente a esta, que é equivalente a essa outra. Então, uma é equivalente à outra, né? Ah, mas se eu multiplicar por 5, olha só, você vai achar outras frações equivalentes, ó. 1 quinto multiplicado por 5, no numerador e no denominador. 1 vezes 5, 5, né? 5 vezes 5, 25. Olha aqui, ó, fração equivalente à primeira, né? Se multiplicar isso aqui por 5 de novo, vai dar outra equivalente, ó, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, equivalente à primeira. Se você continuar multiplicando por 5, você vai achar outras equivalentes. E ambas essas que estão aqui embaixo também são equivalentes a essas que estão em cima dele aqui também, ó. Porque a fração que originou elas todas foram quem? Foram 1 quinto. Ok, gente? Olha outro exemplo aí, ó, da fração equivalente da fração 4 terços. Foi multiplicado por 2, nós tivemos aqui, ó, 4 terços multiplicado por 2 deu 8 sextos. Multiplicando numerador e denominador. 8 sextos multiplicado por 2 deu, ó, 8 vezes 2, 16, 6 vezes 2 deu 12, né? Então, ambas são equivalentes à primeira, ó. Tá vendo? Embaixo aqui, 4 terços foi multiplicado por 3, ó. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. Observe também
que essa aqui é equivalente à primeira. Depois foi multiplicado por 3 de novo. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 12, 36. 9 vezes 3, 27. Então, essa aqui é equivalente à primeira. E observe que essas de baixo são equivalentes a essas aqui em cima, ó, que ambas têm a mesma fração equivalente inicial, que é 4/3. Ok, gente? Bom, como é que faz para tirar a prova real da fração equivalente a outra? Basta você usar a simplificação, ou simplesmente dividindo o denominador e o numerador da fração por um mesmo número, né? Olha aqui, ó, vamos considerar, por exemplo, essas duas frações, 25 décimos e 30 quinzeavos. Dá para dividir por 5, tá vendo aqui, gente? Ó, 5. Dá para dividir por 5, ó. 25 dividido por 5 é 5, 10 dividido por 5 é 2, né? Então, deu 5 meios, tá vendo aí? Então, eu já simplifiquei, eu não consigo mais simplificar, porque você não consegue dividir eles dois mais. 30 quintos dividido por 5, ó. 30 dividido por 5 é 6. 5 dividido por 5 aqui, né, é 1, certo? Então, deixa eu apagar aqui, que aqui é 6 sobre 1. Observe que essas duas frações, que está errado, tá, gente? Não é 6, não é 3, não. Então, observe que essa fração aqui, ó, ela deu diferente dessa de cima. Então, elas não são equivalentes, né? Então, a gente diz o quê? A fração equivalente 2 quintos sobre 2, ou 5 sobre 2, e 25 sobre 10, né? Na verdade, aqui elas são frações equivalentes. Por quê? Olha só. 5 sobre 2, que é essa primeira, né? Se você pega o 25 sobre 10, por exemplo, olha aqui, ó. Nós já fizemos ali, ó. Tá vendo? Quando você dividiu ela por 5, originou justamente essa aqui, ó. Então, elas são equivalentes, né? Se você pega lá 2 sextos, por exemplo, ela é equivalente a 1/3. Por quê? Quando você pega 2 sextos, ó, dá para dividir por 2. Tá vendo aqui? Ó? Vou dividir por 2, ó. 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3, que é igual a de cima, ó. Logo, 2 sextos, ela é equivalente a 1/3, ou seja, são iguais. Ok, pessoal? Então, isso aí são frações equivalentes e simplificação de frações também, né? As frações equivalentes vocês encontram usando a multiplicação, igual eu expliquei aqui. E a simplificação de frações vocês vão simplificar ela até quando for possível. Lembrando que na simplificação, gente, vocês têm que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Olha só, tá vendo aqui, ó? O numerador aqui foi dividido por 2, o denominador por 2 também, tá? Se você não achar um número que divide os dois ao mesmo tempo, então ela não pode ser simplificada. Então, a gente diz que essa fração ela é uma fração irredutível. Ok, pessoal? Então, aí vocês têm essas atividades envolvendo frações equivalentes e simplificação de frações também. Ok? Aí a gente continua depois, então, falando mais sobre frações.